Vamos avaliar a seguinte questão. Verifique se a função f de x é contínua em todos os pontos do seu domínio. Então, aqui a gente tem um intervalo para se verificar a continuidade, que é o domínio da função. Então, vamos começar por definir esse domínio. Temos uma função que é uma raiz, e as raízes elas só admitem valores que são maiores ou iguais a zero dentro dela. Então, podemos colocar aqui que 4 menos x ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Para encontrar os valores de x que solucionam essa inequação, vamos transformá-la em uma equação e resolver. Nesse caso, como chegamos a dois valores, podemos dizer que temos dois valores para x. Um x1, que é igual a mais 2, e um x2, que é igual a menos 2. Então, para definir quais são os valores de x possíveis, vamos criar aqui uma reta, colocar os valores de menos 2 e mais 2. Como essa função nossa é uma função polinomial de segundo grau, isso aqui dá uma parábola, né? E como tem um menos na frente do x, sabemos que é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, teríamos algo desse tipo. Assim, podemos perceber que antes do valor x igual a menos 2, a função está abaixo do eixo x. Logo, aqui temos valores negativos para a função. Entre o menos 2 e o 2, a função está acima do eixo x, então temos valores positivos. E após o número 2, temos valores negativos novamente. Então, o domínio da função fica entre menos 2 e 2. Podemos descrever, né, que o domínio são todos os valores de x pertencentes aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, menor ou igual a 2. Agora que já definimos o domínio, temos que simplesmente testar as três condições para encontrar as descontinuidades. Mas, por mais que o domínio ele esteja definido, entre o menos 2 e o 2, ainda temos infinitos números. O que não é possível, né, testar cada um nas três condições para verificar a continuidade. Por isso, precisamos fazer uma análise geral. Para isso, vamos definir um valor de a, que esteja dentro do domínio. Logo, ele será maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Então, podemos testar a função quando utilizamos esse a dentro dela. Com isso, né, teremos aqui raiz de 4 menos a ao quadrado. Desde que o a seja maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2, essa conta aqui ela sempre será possível. Então, podemos dizer que a função existe quando temos o valor de a. Logo, essa primeira condição ela é válida. Agora, vamos testar a segunda condição. Temos o limite para a função f de x, quando x tende ao a. O a já está definido aqui, né? E a nossa função ela é uma raiz. As funções raiz, desde que o x tenda a um valor que está dentro do domínio, a gente pode utilizar a substituição direta para resolvê-la. Então, esse limite vai chegar em raiz de 4 menos a ao quadrado. Como é possível de resolver esse limite para todos os valores de a, então quer dizer que esse limite aqui ele também existe, independente de qual valor que o a vai assumir entre menos 2 e 2. Logo, a segunda condição também é válida. E a terceira condição seria que o limite para a função e a função no ponto teriam que ser iguais. Que no caso a gente vê o que é, né? Que a gente já calculou na primeira condição aqui,
que a função chegaria em raiz de 4 menos a ao quadrado, e o limite a gente também chegou exatamente no mesmo valor. Então, essa terceira condição também é válida. Com isso, a gente conseguiu mostrar que essa função ela é contínua dentro do seu domínio. Você pode utilizar esse método para definir a continuidade em qualquer tipo de função de primeiro grau. Além disso, temos o teorema que diz que os seguintes tipos de funções polinomiais, racionais, raiz, trigonométricas, trigonométricas inversas, exponenciais e logarítmicas são contínuas em seu domínio. Logo, se você estiver trabalhando com qualquer um desses tipos de função, desde que dentro do domínio delas, você pode considerar que elas são contínuas. Outro teorema muito útil diz que, se as funções f e g são contínuas em x igual a c, e se k for uma constante, então as seguintes combinações são contínuas em x igual a c. A soma, a diferença, o produto, a multiplicação por constante, o quociente, desde que g seja diferente de zero, e as compostas. Isso nos dá a possibilidade de encontrar a continuidade em funções mais complicadas, como, por exemplo, cosseno de x vezes logaritmo natural de x sobre x ao quadrado mais 2. Aqui a gente tem uma função trigonométrica, como a gente viu, ela é contínua, a logarítmica também é, e aqui a gente tem uma polinomial, né? Então, a junção dessas três aqui por uma multiplicação e um quociente gera uma outra função que é contínua em todo o seu domínio. Isso nos proporciona uma agilidade, uma facilidade bem grande em lidar com continuidade em funções.